Olá, boa noite. Agora são exatamente 9 horas e 37 minutos e nós estamos começando a quarta noite da série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Guarapari. Já agradecendo de antemão a sua audiência e hoje nós temos aqui no nosso estúdio o candidato Cláudio Paiva. Boa noite, candidato. Boa noite a todos. Prazer. Junto conosco está a Dalva Javarini, ela que é editora do jornal Guarapari, está fazendo a sua primeira apresentação à frente das câmeras. Nós estamos convidando todos os nossos jornalistas. Muitas vezes as pessoas acham que na televisão são só aqueles que aparecem na tela que constroem a informação. A Dalva é editora na TV Guarapari, ela está há 15 anos aqui, está fazendo sua estreia na tela. Dalva vai fazer a apresentação do candidato Cláudio Paiva. Então vamos à apresentação. Cláudio Paiva tem 60 anos, nasceu no Rio de Janeiro, mas mora em Guarapari há 20 anos. Ele é consultor empresarial e terapeuta psicanalista. Ele é casado, tem 3 filhos. Sua vice é Cláudia Mendes, também do PRTB. Ela tem 53 anos, nasceu em São Paulo, mas mora em Guarapari há 27 anos. Ela é empresária, casada e tem um filho. Pois bem, candidato, o senhor tem 2 minutos para fazer a sua apresentação aqui junto aos nossos telespectadores. Primeiro eu quero agradecer à diretoria, à direção dessa emissora por nos conceder esse momento de estar aqui com vocês e agradecer também aos telespectadores e os internautas, né, que as informações aqui também vão para a internet. E eu quero dizer para você que nós do PRTB, nós somos um partido de direita, não somos extrema-direita como algumas pessoas falam, né? Nós somos um partido de direita, onde nós acreditamos em Deus, pátria e família e seguimos uma regra que é uma regra universal que Deus criou, né? E aí onde a gente faz as coisas realmente com ética, com determinação, para que as pessoas possam entender que nós podemos fazer algo diferente. Nós queremos endireitar Guarapari. E é isso que a gente está aqui apresentando para vocês. Muito obrigado à diretoria aqui por nos receber. Pois bem, Dalva faz a primeira pergunta para o candidato. Cláudio, o senhor é consultor empresarial, é terapeuta e psicanalista. Qual a sua ligação com a política e o que te traz como candidato a prefeito? Olha, eu tenho ligação com política desde 86. Eu trabalhei com Camilo Cola, na Macaca, Max, Camilo e Camata. Naquela época eu era gerente de recursos humanos da empresa e fui designado pelo Camilo Cola Filho para prestar assessoria naquela eleição de 86. 85, 86 foi a eleição e a partir daquele momento eu comecei a desenvolver um gosto pela política. A política ela é muito interessante porque você vai aprender muito. E a partir desse momento eu continuei desenvolvendo. Em 1990 eu fui chefe de gabinete do deputado Luciano Cortez, que também era da Itapemirim, e eu tive a oportunidade de conhecer o Cabo Camata, conhecer um monte de gente da política, e eu sempre gostei de política, mesmo nos bastidores. Pois bem, candidato, nós vimos aqui que já no seu programa de governo, o senhor fala sobre a questão do hospital municipal, né, que viabilizar e implantar uma PPI, que seria participação público-privada internacional, que ajudará nos costeios. Como é que isso se dará, essa questão dessa participação público-privada internacional, porque essa é a novidade do negócio aqui. Sim. Porque eu sou um camarada que eu estudo muito, eu pesquiso muito e hoje a PPP é uma realidade. Hoje nós temos um hospital infantil que é uma PPP, uma participação público-privada, uma empresa mista que ela recebe verbas federais, estaduais e municipais para desenvolver. E nós fizemos uma pesquisa e descobrimos que nós temos aí, na parte internacional, empresas lá de fora do país que elas investem aqui. Por exemplo, nós temos o Hospital do Câncer no Rio de Janeiro, nós temos a Cruz Vermelha também, que recebe muitos benefícios da parte internacional. E eu pesquisando, nós temos condição de fazer esses acordos aí com essas entidades, né, que possam vir participar aqui para administrar o hospital. Porque eu acredito que prefeito ele não existe para administrar o hospital. Acho que cada um tem que estar na sua. Quem administra o hospital são as pessoas que têm as expertises e têm condição de administrar o hospital. O senhor coloca também na questão de saneamento básico que o que vocês pretendem fazer, caso seja eleito, seria conscientização da população em relação à importância na saúde. Isso por si só é suficiente para
resolver a situação atual de saneamento básico em Guarapari? Não, acho que você for mais para baixo, você vai ver mais algumas coisas sobre saneamento básico. Saneamento básico, hoje, o próprio governo federal, ele tem aí uma verba especial para o saneamento básico, que foi aprovada até pela Câmara Federal. Então, nós vamos utilizar todos os meios de verbas federais. Primeiro, que nós temos uma ligação muito forte com o governo federal. Nós somos o único candidato que está ligado diretamente ao Executivo Federal, que é o nosso vice-presidente Mourão. Então, nós vamos utilizar muito essas ferramentas para que a gente possa trazer verba para o saneamento básico. O saneamento básico hoje é uma coqueluche no governo do Bolsonaro, não é Che Guevara não, tá? Bolsonaro. No governo do Bolsonaro. É uma coqueluche. Então, nós vamos trazer para cá, com certeza, todos os investimentos de saneamento básicos para Guarapari. Você fala também na criação do polo industrial, né, que é ceder infraestrutura, flexibilização de impostos. Né? Como é que o senhor pretende realizar essa proposta? No caso do polo industrial, o senhor vai usar o terreno de Condados que foi adquirido pela prefeitura? Olha, pela pesquisa que eu fiz do terreno de Condados, ele tem algumas dificuldades. Primeiro que ele não tem água, tá certo? Ele não tem água. Então a gente vai ter que fazer um movimento muito grande aí para que a gente possa levar as indústrias para lá. Mas nós podemos fazer, dentro do nosso projeto também, nós temos aí o investimento em startups, empresas que vão vir para Guarapari para a criação da parte tecnológica. Nós temos que fazer essa análise lá do terreno, né? Eu tenho que levar toda uma equipe para fazer essa estrutura lá, análise dessa estrutura para saber se convém a gente fazer a parte lá da parte industrial. Então, isso aí, com certeza, se não tiver condição, nós vamos ter que desapropriar esse terreno, desapropriar um terreno para que a gente possa colocar esse parque industrial. E a questão de incentivo, como é que isso vai se dar, o incentivo para que as empresas possam se estabelecer aqui? Se você pegar na internet aí, se você for lá em Viana, você vai ver o que o prefeito de Viana fez. Eu acho que copiar não é feio, né? Mesmo que ele seja de um partido, de outro partido, mas copiar não é feio. O que ele fez? Ele cedeu toda uma infraestrutura para as pessoas se instalarem lá, ele cedeu toda a parte de elétrica, hidráulica, a parte de saneamento, para que as indústrias pudessem, asfaltamento, iluminação, para que as indústrias possam estar se colocando lá e gerando emprego. Nós perdemos hoje aqui em Guarapari uma fábrica de sapatos que foi para Linhares, que gerou em Linhares em torno de 400 empregos. Ela poderia estar aqui em Guarapari, tá certo? Por falta de comunicação, que é um dos grandes problemas aí dos governos, né, dos governantes atuais, que não se comunica. Então, essa falta de comunicação fez com que nós perdemos aí uma empresa que geraria muito emprego aqui em Guarapari. O senhor fala também em isenção fiscal, né? A isenção fiscal depende da Câmara de Vereadores. Essa é a pergunta que eu queria te fazer. Como é que vai ser o seu relacionamento com o Legislativo? Já que essas propostas, praticamente tudo que o prefeito quiser fazer na cidade, ele depende da Câmara de Vereadores para que possa ser aprovado, e inclusive o orçamento, que é a chave da gestão, né? Como é que o senhor pretende se relacionar com a Câmara? Olha, o relacionamento é um relacionamento político, né? Eu tenho que conversar com o pessoal da Câmara. Às vezes as pessoas falam o seguinte: mas, Cláudio, o pessoal da Câmara vai pedir para você emprego, vai pedir para você colocar o pessoal dele lá. Se tiver capacidade, porque todas as pessoas que forem indicadas por qualquer pessoa, eles vão passar por um teste. Eu sou consultor de empresa, eu sou headhunter, eu sou caçador de talentos. E eu sei, na hora de fazer entrevista, eu sei fazer uma avaliação para que a gente possa escolher os melhores. As pessoas falam: mas, Cláudio, você falou que não vai ter um relacionamento, não vai ter cabide de emprego no seu governo. Não vai ter cabide de emprego. Vai ter pessoas capacitadas, pessoas técnicas, para que possam desenvolver o trabalho. Eu acho que o meu relacionamento com a Câmara vai depender muito da composição da Câmara, né? Porque da eleição, da composição da Câmara, da presidência da Câmara, eu creio que todo diálogo é salutar nesse momento político que nós estamos vivendo. Candidato, eu vou fazer uma pergunta agora de um eleitor, o Eduardo Nobre. Ele é morador da Praia do Morro. Ele pergunta o seguinte: a mobilidade urbana é um dos gargalos da cidade. Qual seria a proposta para resolver esse impasse, e o senhor é a favor do rotativo? Primeiro, quanto ao gargalo, né, que nós temos aí, está no nosso projeto, nós criarmos um terminal municipal
intermodal. O que seria isso? Nós vamos pegar, hoje, por exemplo, a minha empregada, ela sai, a minha secretária, ela sai lá da casa dela, e eu moro lá na Praia do Morro também, então ela sai, ela pega 2 ônibus para chegar lá em casa. Então, se eu fizer, é coisa simples de fazer, não existe custo, não. Eu faço um terminal numa localização que nós já descobrimos essa localização. Então, os ônibus que vêm do norte para ali, vai para o sul, os outros que vêm do sul para ali, você faz o transbordo das pessoas ali. Isso facilita muito, vai evitar esse monte de ônibus transitando pela rua. Os ônibus, eles realmente criam esse gargalo. Por exemplo, sai um ônibus lá de Meiaípe, sai um ônibus do Ipiranga e vai acumulando esses ônibus ali. Então, se você tem hoje essa localização, o ônibus que sai lá do norte e vai para o sul, ele para naquele terminal, acontece um transbordo ali e a pessoa, com uma passagem, ele faz todo o itinerante dele aí dentro do transporte. Tem proposta de local para isso? Já tem, eu só não posso falar. E tem ideia de quanto vai custar esse investimento? Olha, esse investimento também nós podemos fazer com PPP, participação público-privada. Nós podemos sentar com os donos da empresa, que estão hoje prestando um serviço para a gente. Vai ser uma economia muito grande para eles, vão diminuir a quantidade de ônibus na cidade, porque os ônibus vão ter linha curta, os ônibus que saem da rodoviária vai até essa intermodal. E os ônibus que saem da Praia do Morro vai até essa intermodal. Então, vai diminuir essa locomoção. Eu trabalhei com transportador em Itapemirim, no grupo Itapemirim, então a gente entende um pouco de transporte, né? Então a gente vai fazer isso aí. Quanto à construção, é você levantar, chamar o empresariado para que possa ajudar, sempre participação público-privada, para que a gente possa diminuir esses gargalos. Você me falou sobre o estacionamento rotativo. Em todos os lugares, por exemplo, em Vila Velha acontece o estacionamento rotativo. E lá em Vila Velha, existem aquelas máquinas onde você vai lá e tira o seu ticket para que você possa pagar, e existe uma fiscalização. Se você estiver fora do horário, existe uma taxa que você paga lá. Não é multa, é uma taxa. Eu sou a favor do rotativo, sim. Não dessa forma que está sendo aqui. Como aconteceu aqui, contrata uma empresa que você não sabe de onde, o dono você não sabe quem é, e coloca para administrar um negócio que você não sabe quem administra. Você vai fazer um estacionamento, você fica procurando a pessoa e as pessoas multando você. Por exemplo, eu parei no rotativo, certa ocasião, e cheguei e recebi uma multa, mas a multa não tem sentido nenhum, porque não existe essa lei aqui em Guarapari de se multar os veículos fora do rotativo. Então, eu tenho que fazer a coisa correta. O que falta em Guarapari é você fazer as coisas dentro do que determina a lei e dentro de uma estrutura, dentro de uma organização. Em relação à agricultura e meio ambiente, o senhor afirma que vai catalogar e monitorar todas as fontes de águas nascentes e áreas verdes, incentivando e gratificando o reflorestamento e a preservação de nossas florestas. Essa é uma medida importante, né? Como é que o senhor vai realizar, levando em conta que a maior parte dessas nascentes está em propriedade privada? Olha só, nós estamos hoje, nosso secretariado já está formado, nós já temos todos os secretários já formados. Nosso secretário, eu escolhi os meus secretários, não vai ter indicação política nenhuma. E o nosso secretário de Meio Ambiente é um biólogo que tem uma formação muito profunda sobre isso e já está realizando um estudo para que a gente possa desenvolver esse tipo de trabalho. Nós temos que conscientizar o morador e podemos criar, como tem outros locais, criar incentivo para que esses proprietários possam cuidar das suas nascentes. O problema hoje está nas pessoas não cuidarem da nascente. Então nós vamos fazer um processo de conscientização, reunir com o pessoal lá do interior para que a gente possa desenvolver isso aí. Isso não é difícil, não. Candidato, no seu plano de governo, é possível ver que o senhor propõe diversas auditorias em diversos setores. Se eleito for, qual auditoria que o senhor realizaria em primeiro momento e por quê? Olha só, eu como trabalho com empresa, e você é um empresário também, toda empresa precisa ser auditada. Eu vou ter um quadro de auditores internos. Nós vamos fazer um projeto, apresentar na Câmara de Vereadores, para ter um quadro de auditores internos. Esses auditores já vão auditar as secretarias. Não vou deixar chegar no final do período do ano para auditar. Então, isso já vai acontecer. E outra coisa, eu tenho
eu posso fazer uma solicitação ao Tribunal de Contas do Estado para que eles possam fazer uma auditoria aqui dos últimos 12 meses, das despesas e das receitas, para saber o que eu estou assumindo. Eu tenho que saber qual o tamanho do buraco, ou se existe buraco, né? Eu preciso saber. Quando eu chego numa empresa, quando eu vou assumir uma diretoria, a primeira coisa que eu peço é uma auditoria. Por quê? Eu vou ter responsabilidade de herdar aquilo que eu estou recebendo. Então, eu vou fazer uma solicitação ao Tribunal de Contas do Estado, ao Chamon, que é o presidente, para que ele mande para cá os auditores que forem necessários, para levantar os 12 últimos meses das contas do prefeito que deixará o cargo. A gente vê que o senhor coloca que uma das estratégias do senhor vai ser secar a prefeitura em termos de gastos, assim, de reduzir os gastos da prefeitura, enxugamento da máquina pública. O senhor pretende fazer isso como? Demitindo pessoal? Como que vai ser? Porque fala nisso, em olhar o número de funcionários e qual é o custo que tem hoje a folha de pagamento da prefeitura. Eu posso antecipar para o senhor que, de acordo com os dados do Anuário Finanças dos Municípios Capixaba, 2020, editado pelo Instituto Ecos, Guarapari tem despesa de 37% da receita líquida com o pessoal. Só 4 outros municípios têm despesa menor que Guarapari. Também o anuário diz que o custeio total é de 109 milhões e 300 mil. Só 2 municípios têm uma despesa de custeio per capita menor do que Guarapari. Estou colocando esses números porque eles realmente chamam a atenção. O custeio da Prefeitura de Guarapari é muito baixo e a despesa com funcionário é muito baixa. Você acha que dá para enxugar mais isso? Olha só, primeiro eu tenho que fazer um levantamento de dados. Eu fiz algumas solicitações à Câmara de Vereadores, eu fiz algumas pesquisas e você não tem números concretos. A verdade é o seguinte, a gente não sabe quantos funcionários tem a Prefeitura, comissionados ou funcionários efetivos. Não sabe. Então, a gente tem que primeiro levantar os dados para saber. O enxugar as despesas, a primeira coisa que as pessoas pensam é diminuir a folha de pagamento. Às vezes não há necessidade nem de diminuir a folha de pagamento, há necessidade de se ajustar. Nós temos outras despesas que poderiam ser eliminadas dentro desse processo de uma administração participativa, que a nossa administração chama-se administração por objetivo. Nós temos um objetivo. O objetivo é fazer sobrar dinheiro para que a gente possa fazer investimento em outras áreas. Área de segurança, área de educação, que precisa ser feito treinamento, fazer compras de equipamento para as escolas. Então, a gente tem que chegar, fazer o levantamento e apresentar para a população quais são as atitudes que nós vamos tomar. Tudo que eu falar para você aqui pode ser uma coisa assim que vai assustar os funcionários. Mas se houver necessidade de fazer enxugamento, faremos. Porque os números podem confundir realmente, né? Aqui no programa que nós fizemos com o prefeito, atual prefeito e candidato Edson Magalhães, eu falei em relação aos royalties do petróleo em Guarapari. Eu falei que era cerca de 2 milhões. Na verdade, são 3.277.020 centavos, é o que está lá no anuário. O prefeito falou que eram 5 milhões. Os números muitas vezes fazem a gente confunde, né? Confundir, fica nervoso aqui. Às vezes. Mas a verdade é que Guarapari tem 0,8% só da participação do royalties de todo o estado do Espírito Santo. É muito pouco. Guarapari tem questão de arrecadação tributária também, de ICMS, é o último per capita. Só tem alguma forma... PTUs mais caros, né? Só tem alguma fórmula que possa resolver essa questão de Guarapari passar a ter uma participação maior no bolo do ICMS e do ISS do Estado do Espírito Santo? Sim, a gente tem que levantar os dados, conversar com quem é o responsável, que é o governo do Estado, o governo federal, para que a gente possa melhorar. Nós temos que achar forma de melhorar. Primeiro, nós temos que gerar renda. Como que você gera renda numa empresa? Como você gera renda no município? É você trazendo emprego, gerando emprego. Se eu gero emprego, eu gero renda. Tá certo? Como que eu vou gerar emprego? Trazendo empresas para cá. As pessoas ficam preocupadas, você vai trazer indústria para cá? Não, mas existem indústrias que ela não tem chaminé. Existem indústrias que a gente pode trazer para cá, que possa gerar mais emprego e gerar mais renda. Eu acho que nós temos que fazer uma outra análise sobre esses percentuais de participação do município. Nós temos que começar a mexer
esses pauzinhos aí para que a gente possa ter condição melhor. Como diz o nosso general Mourão, Brasília tem muito recurso. É só fazer projetos adequados, projetos que são projetos relevantes, levar para Brasília para a gente trazer as verbas para cá. Bom, vou fazer mais uma pergunta de um telespectador. É o Mauro Simões, do bairro Itapebuçu. Ele disse que acompanhou as propostas dos outros candidatos anteriores, que a meta é essa questão que a gente está discutindo, novos postos de trabalho, renda e desenvolvimento. Mas qual seria a sua proposta para alavancar o turismo, que é a principal fonte de renda, e para diferenciar Guarapari de outros destinos turísticos? Olha, Guarapari tem dois destaques de turismo. Nós temos o veranista, é aquela pessoa que trabalha o ano todo e vem passar o verão aqui, tem que ser respeitado, tem que ser olhado com um olhar diferente, que por muito tempo se desrespeitaram o veranista, botavam até apelido nele de durista, né, veio para cá. Então esse pessoal tem que ser tratado com muito carinho. E nós temos que melhorar a nossa renda per capita para o turismo. Hoje a nossa renda per capita para o turismo é muito baixa. Você vai em outras praias, aí você vê um movimento muito forte, nós temos que começar a trazer para cá transatlânticos. Ah, Cláudio, como é que você vai encostar um transatlântico aqui? Nós temos que arrumar formas. Cabe a nós arrumar formas. Mas eu vou trazer o turista para cá e o pessoal é mal atendido. O que nós está no nosso projeto aí, fazer uma escola de treinamento municipal para treinar taxista, treinar as pessoas que trabalham nas praias, os salgadeiros, o pessoal do picolé, treinar as pessoas que estão atendendo no balcão, porque o turista, quando ele é bem atendido, ele volta, igual o cliente, bem atendido, ele volta sempre. Então, nós vamos criar uma escola municipal de treinamento, nós vamos treinar aquele funcionário que atender mal a população, como nós fazíamos na Itapemirim, o motorista atendeu mal, o cobrador atendeu mal, você tira ele de escala, coloca ele lá no treinamento, ele passa 2, 3 dias fazendo treinamento de relações humanas e volta para o convívio dele profissional. Nós vamos fazer isso, estender isso, fazer parceria com Sebrae, Senai, Senac, que são empresas que mexem com treinamento. Nós temos que treinar o pessoal. Quando o turista chega aqui, ele tem que ser bem recebido. Vai chegar com o pessoal que fala inglês, alemão, como nós vamos atender? Então, essa é uma forma de você melhorar o nosso turismo. Uma das... Candidato, nosso tempo está chegando ao fim. Que pena. Nós temos ainda 1 minuto e 18 segundos para que o senhor possa conversar com o telespectador, eleitor, e dizer para ele por que ele deve votar no senhor para prefeito de Guarapari no próximo dia 15 de novembro. Nós nem falamos da Guarda Municipal, mas tudo bem. Bom, eu quero entender... Só vou interromper, já sem querer interromper, dizendo que haverá uma outra série de entrevistas. Por isso mesmo, muita gente está perguntando, mas você não perguntou isso, não perguntou aquilo. A gente vai dividir em 2 séries, a outra série será no mês de novembro e teremos a oportunidade. Obrigado. Porque o projeto eu fiz assim, a 10 mãos, mas ele está tudo aqui na minha cabeça, né? Bom, eu quero dizer para você o seguinte. Primeiro eu quero agradecer a Deus por estar aqui falando com você. O nosso partido é um partido que não tem fundo eleitoral. Eu fiquei muito triste hoje quando eu vi que os partidos estão aí com 10, 11 milhões para para investir na campanha. Hoje nós não temos nada, nós estamos fazendo alguma coisa com as doações que nós estamos recebendo de vocês. Hoje eu fiquei muito feliz, eu recebi uma doação de R$40. E eu fiquei tão feliz, está aqui, ó, depois se vocês quiserem eu mostro para vocês. R$40, uma pessoa que vai ao banco, faz um depósito de R$40 para o nosso partido, para ajudar o nosso partido. Isso para mim tem uma força muito grande. Por quê? Porque nós queremos fazer a diferença aqui em Guarapari. Nós vamos endireitar Guarapari. Por isso que no dia 15 de novembro, 28, confirme e vote no Cláudio Paiva. Deus, pátria e família.